Neste vídeo eu vou compartilhar com vocês como que eu lido e vivencio esse drama, esse dilema da vida contemporânea, que é ter tempo. Ter tempo para ser efetivamente pai, ser marido e também ser trabalhador. Eu me chamo Flávio Magno, este aqui é o meu canal, um canal de ética cristã e teologia moral voltado para um público interessado em ter um padrão, um modelo de vida cristão. E este canal aqui, ele é parte de um projeto muito maior, tá? Um projeto de educação e de produção de conteúdo cultural de alto valor, mas também de formação, formação de homens e mulheres, santos e santas. Se você também perceber valor, sentido, significado nesse nosso trabalho aqui, eu te convido a visitar o nosso site flaviomagno.com. O link está na descrição e considere dar suporte financeiro, viabilidade econômica a este nosso projeto. Este vídeo ele é o primeiro de uma série de vídeos que irão compor uma playlist aqui no nosso canal com o tema Dignidade da Pobreza. Se esse assunto te deixou curioso, se esse tema chamou a sua atenção, considere se inscrever no canal e acompanhar aqui as nossas produções. A partir do momento em que minha filha Antonella nasceu, eu passei a viver esse drama, eu passei a viver esse dilema na minha vida, o qual, honestamente, eu percebo que as pessoas, elas muitas vezes lidam com ele de uma forma um tanto quanto simplória, uma forma um tanto quanto precipitada, de maneira imprudente. Eu falo desse drama, desse dilema, de conciliar, de equilibrar em nossa vida os papéis de pai, de marido e de trabalhador. E pode ser que você não sinta esse sofrimento. Pode ser que você é pai e você seja mãe e você não sinta a dor de ter que fazer a conciliação, o equilíbrio desses papéis. E eu até super compreendo, eu super entendo o fato de talvez esse dilema nem estar no teu radar. Mas eu sugiro que você tome um cuidado, tá? Eu sugiro aí que você acenda um alerta, um sinal amarelo na tua vida, porque pode ser que você esteja meio que vivendo as coisas no automático, esteja aí sendo atropelado, né, pela rotina e por todos esses compromissos envolvendo boletos, contas para pagar, cartão de crédito, financiamento, dívidas, e aí você passa a viver uma vida toda atropelada no automático e sem parar para refletir essas questões. Existe um princípio geral, tá, no campo da ética, segundo o qual não se deve trocar por dinheiro aquilo que o dinheiro não compra. Então, na ordem dessa realidade criada, na ordem das coisas criadas, existem coisas que têm mais valor e existem coisas que têm menos valor. O dinheiro ele tem o seu lugar aí nessa hierarquia, nessa ordem das coisas. E com o dinheiro você consegue adquirir tudo aquilo que vale menos que o dinheiro. Então a experiência da paternidade, tanto vista do ponto de vista do filho, quanto do ponto de vista do ser pai, a experiência também da maternidade, ela é uma das coisas que não é possível ser trocado por dinheiro. Então elas estão acima na ordem de valores das coisas do que o dinheiro. E é mesmo bastante impressionante como que nessa nossa vida moderna, como que nessa dinâmica da vida contemporânea, essa vida burguesa que muitas vezes a gente se vê de repente ali envolvido, há toda uma margem para vazão de certas escolhas, certas decisões, certas iniciativas que nós tomamos, elas encontram guarida, elas encontram terreno fértil, você consegue dar margem para elas. Então, eu às vezes fico muito impressionado como que a ideia de se matar de trabalhar o dia todo, né? Como que esse tipo de sugestão ele encontra margem. Você consegue dar vazão com muita facilidade
a ideia, eu vou passar o dia trabalhando, eu vou trabalhar o dia todo, eu vou trabalhar todos os dias, eu vou me matar de trabalhar. Esse tipo de atitude parece atender a essa cultura contemporânea, a esse estilo de vida burguês que estamos tentando viver. Como que isso tem sentido até para o capital financeiro? Como que o fato de você se endividar e financiar tudo que você tem e se comprometer, ter esse compromisso super diligente, super disciplinado de pagar suas contas em dia, ter tudo em dia e pagar juros exorbitantes para os bancos, como que isso encontra respaldo, né? E você tem margem para esse tipo de vida, para esse tipo de escolha na nossa vida. Outras atitudes, porém, parecem ser alienígenas, parecem ser incompreensíveis e encontram barreiras, encontram dificuldades na nossa vida e até mesmo escandalizam as outras pessoas. Eu lembro quando a minha filha nasceu, eu lembro que uma das madrinhas de casamento, né, uma das minhas madrinhas de casamento, ela me perguntou se eu tinha conseguido aulas como professor em escolas do projeto de ensino integral. No ano em que a minha filha nasceu, eu era professor dentro de uma escola nesse projeto, né, de ensino integral. Eu era professor em ensino integral. Então eu ficava 9 horas por dia à disposição da escola, dentro da escola, à disposição da escola, mesmo não estando em sala de aula, mesmo não estando ali com alguma turma, mas eu estava à disposição. Isso faz parte do programa. E aí chegou o final do ano, passou o início do ano, e aí ela me perguntou: você conseguiu trabalho, aula em escola de ensino integral? E aí eu respondi para ela que eu e minha esposa nós tínhamos conversado e chegamos à conclusão que seria melhor a gente diminuir a nossa carga de trabalho, diminuir a nossa rotina de trabalho, trabalhar menos, mesmo que isso implicasse em ganhar muito menos, para a gente poder ser pai, para a gente poder ser mãe, para a gente poder ter uma vida doméstica ali, né, estar presente para a nossa filha, poder vivenciar, afinal, essa experiência da paternidade, da maternidade. E realmente fizemos isso. Né? Eu passei a trabalhar somente ali 3 horinhas e meia à noite. Né? Eu peguei algumas aulas no noturno, no período noturno, 3 horas e meia ali por dia, e, e era o tempo que eu dedicava a essa minha vida profissional enquanto professor. E eu lembro que isso escandalizou essa minha madrinha. Ela ficou com uma cara assim de absolutamente chocada. Ela ficou assustada com essa decisão, como se fosse um completo absurdo você escolher trabalhar menos, ganhar menos para poder ser um pai mais presente, para você poder ter uma vida doméstica, uma experiência efetiva de paternidade. E eu consegui, na verdade, fazer isso por conta desse meu trabalho. Como professor, você tem margem para esse tipo de adaptação. Mas quantas pessoas não têm essa oportunidade? Quantas pessoas não têm uma profissão onde você consiga fazer esse tipo de adaptação? Então eu comecei a refletir como que nessa nossa vida contemporânea, certas atitudes, certas escolhas têm muita margem para você realizar e certas atitudes, certas escolhas parecem encontrar obstáculos. E às vezes obstáculos até mesmo por conta das escolhas passadas que nós fazemos. Então, perceba como que a nossa vida ela está muito amarrada, ela está toda cheia de obstáculos para você vivenciar uma paternidade efetiva, uma maternidade efetiva, e por outro lado, parece encontrar muita vazão,
parece encontrar muita margem para você trabalhar o dia todo. Se você falar, não, eu quero passar o dia trabalhando, eu quero me matar de trabalhar, parece que isso tem bastante guarida. E olha só, esse canal aqui, tá? Ele é em partes, ele é em partes resultado. Ele é fruto dessa reflexão toda que eu estou compartilhando aqui com vocês. Ele é fruto dessa decisão minha de querer conciliar, de querer ali equilibrar esses papéis de pai, de marido e de trabalhador, podendo servir as outras pessoas, podendo ser útil de alguma forma, poder ali compartilhar a minha formação, a minha experiência profissional com as outras pessoas, mas também vivenciar uma vida mais doméstica, uma presença maior no âmbito da minha casa, junto à minha família, junto à minha esposa e também à minha filha. E a partir dessa experiência própria, essa experiência pessoal na minha vida, de tentar conciliar os papéis de pai, marido e trabalhador, e também a partir da minha observação de como as outras pessoas estavam lidando com esse mesmo dilema, com esse mesmo drama, eu passei a como que sentir e também como que desconfiar que algo estava fora do lugar nessa nossa vida contemporânea. Nesse nosso modo de viver, parecia que algo estava faltando, como se algo tivesse sido tirado da gente nessa cultura contemporânea. Como se eu tivesse sido roubado mesmo de alguma parte ali de um quebra-cabeça, de algum elemento fundamental para você poder viver a vida com qualidade. Como se uma certa forma correta de se viver a vida estivesse mesmo sendo negada a todos nós. Foi aí que me chamou a atenção de uma maneira bastante particular aquela passagem do Cristo junto ao jovem rico. Eu já tinha, claro, visto, lido, passado por esse trecho, tido contato com essa parte do Evangelho diversas vezes, mas numa certa altura foi como que se tivesse caído uma ficha, como se eu tivesse olhado de uma maneira que eu nunca tinha visto antes esta passagem. E essa passagem ela se tornou muito curiosa para mim, porque o Cristo ele responde o jovem rico dizendo: se você quiser ser perfeito, então vende tudo que você tem, isto liquida todo o seu patrimônio, né? Você vai se desfazer de tudo que você tiver e doe tudo para as outras pessoas, e aí você vem e me segue. E é curioso porque na, na nossa cultura contemporânea, as pessoas elas têm um verdadeiro horror à pobreza. Não sei se você já percebeu isso. As pessoas elas têm um medo, mas um horror assim que vem das entranhas na ideia de ser pobre. As pessoas elas ficam horrorizadas, elas entram em pânico, elas ficam angustiadas e muito preocupadas e ansiosas com a hipótese da pobreza. Como se a pobreza fosse um tremendo mal que pudesse ocorrer na vida. E aí eu passei a me perguntar, a refletir, a questionar como que a pobreza ela poderia ser um mal se o próprio Cristo propõe ela ao jovem rico. E mais do que isso, porque o Cristo ele propõe a pobreza como um meio, um caminho para a perfeição. Então Cristo ele fala: se você quiser ser perfeito, e estaríamos aí diante de um grande bem, um enorme bem, a perfeição, não o sumo bem, mas um grande bem, poder atingir a perfeição.
ele propõe, se você quiser ser perfeito, então, né, venda tudo que você tem, liquida o teu patrimônio, se desfaça das suas riquezas, de todo o seu patrimônio, e aí você vem e me segue. Então parece, de certo modo, aí, de uma maneira que não conseguimos compreender muito bem no contexto da nossa cultura contemporânea, a pobreza ela é parte do caminho. Parece que a pobreza ela é parte desse caminho de santidade, esse caminho para um bem maior. E que ela não é esse mal, esse tremendo mal que as pessoas nessa vida moderna elas têm um verdadeiro horror. Eu passei a refletir e a desconfiar desse discurso. Por isso que esse vídeo aqui ele é o primeiro de uma série de vídeos que irão compor uma playlist com esse meu estudo e reflexões em torno do chamado Evangelho da Pobreza. Por isso que essa playlist ela vai ter um nome de dignidade da pobreza. E nós vamos ver que me ajudou muito a obra, os escritos de um santo doutor na história da igreja, que foi São Boaventura. São Boaventura, mais que qualquer outro, ele vai me influenciar, ele vai contribuir na minha formação pessoal, no meu pensamento teológico, nessa questão em torno de viver a pobreza, viver corretamente uma certa forma muito bem entendida, muito bem compreendida de pobreza. E vai ser legal poder compartilhar isso aqui com vocês. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero te apresentar uma proposta, eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade, uma comunidade de mentoria, direção espiritual e aconselhamento. Trata-se de uma comunidade virtual onde você vai ser acolhido, você vai ser ouvido e compreendido na sua individualidade, com todo aquele devido respeito à sua história de vida pessoal. Sou eu mesmo, tá? Quem irei te acolher, e aí eu terei a oportunidade de ser o seu diretor espiritual, de te aconselhar. Seja porque você, assim como eu, tem um grande interesse pela santidade, pela busca da santificação, pela construção desse processo muito bonito chamado santidade, ou seja, porque você se sente meio desorientado, um tanto quanto perdido, precisando aí de uma orientação, de um norte para seguir sua vida, seja qual for o teu caso, pode ser que o que você mais precise, a melhor atitude que você pode ter com você mesmo nessa altura, nessa fase da tua vida, seja constituir uma pessoa que te aconselhe, né? Um diretor espiritual que possa te orientar nessa tua caminhada, nessa fase da tua vida. Foi Maquiavel quem escreveu que a prudência, a inteligência de um príncipe, ela pode sim ser medida, ela pode ser reconhecida pela sabedoria, pela qualificação, pela competência dos ministros, dos conselheiros que estão à volta desse príncipe. E aí eu te pergunto, quem são esses teus conselheiros na tua vida? Quem são essas pessoas que estão à tua volta para te aconselhar, para te orientar, para te dar um direcionamento? Qual é a qualidade, a competência, né, a prudência dessas pessoas? Se esse convite ele fez sentido para você, eu te convido a entrar no nosso site flaviomagno.com. O link está na descrição e considere fazer parte da nossa comunidade de mentoria e direção espiritual. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até uma próxima. Valeu, tchau.